Bem-vindo ao projeto Cálculo ao seu alcance. Nesse vídeo, diferencial, o famoso DY. Bom, vamos lembrar aqui, a derivada de uma função f de x, que uma das notações mais usadas é dy dx. A derivada é um limite. Aqui eu já estou colocando também outra notação, muito usada, que é o f'. A derivada é definida assim, né? O limite quando o x varia um certo Δx, esse Δx é cada vez menor, né, tendendo a zero. E é o limite dessa razão aí, o quanto o y está variando sobre o quanto o x está variando. Porque esse numerador aí é um ΔY, certo? A gente costuma ver a interpretação gráfica disso como sendo o coeficiente angular da reta tangente. Tem vídeo aqui no canal sobre o conceito de derivada. Basicamente, a gente tem um ponto de interesse x0, a gente passa a reta tangente ali, e para um certo ΔX, vai ter um ΔY também lá na função. A função está desenhada em azul. A gente tem muita notação para derivada, muita. F' de x é uma notação de Lagrange. O dy dx é a notação do Leibniz. Y' é um jeito mais preguiçoso, digamos, de fazer a mesma coisa. Ainda estamos na notação do Lagrange. Y' é uma notação histórica muito importante, a notação do Newton. E ainda hoje é usado em física, geralmente quando você quer expressar a derivada em função do tempo, né? Quando a sua variável independente é o tempo. Todas essas notações aqui são variações da notação do Leibniz. E tem outras, né? Mas o que eu queria mostrar? dy dx não é uma fração, tá? É um símbolo, é um desenho. É um jeito de representar a derivada, lembrando que ela nasce de uma proporção entre a variação do y e a variação do x. Mas isso não é uma fração ainda. Coloquei aquele AT ali, vamos lembrar lá na álgebra linear, a matriz transposta. Ninguém pensa que é A elevado a T. Aquilo é só um desenho. Aquilo é só uma representação da ideia de matriz transposta, certo? Não é uma potência. Então, em matemática tem isso. Assim, a gente tenta criar notações intuitivas, simbólicas, que representem bem o que a gente está querendo expressar. dy dx não é uma fração. É um desenho, é uma notação. Existem outras notações também. A gente às vezes vê aquele dzão x. Enfim, cada contexto, uma notação vai ser mais conveniente que a outra. Mas e se o dy dx ganhar vida, né? O dx ganha vida, o dy ganha vida e eles próprios tiverem uma interpretação e aquilo realmente virar uma fração? Isso vai nos dar o conceito de diferencial, onde o dx, ele digamos, é a mesma coisa que o ΔX de fato, é o quanto a variável independente está variando, mas aqui a grande diferença é que aquele ΔX azulzinho é algo que a gente já imagina para tentar levar ao limite, quando a gente vai pensar num ΔX infinitamente pequeno. O ΔX vai tender a zero. Enquanto que o dx ele é um número. E a diferença mais importante é que o ΔY azulzinho é a variação na própria função original. É o f mudando. Enquanto que o dy ele vai ser calculado na reta tangente. Então, o dy, a diferencial, ele já nasce como sendo uma aproximação do ΔY. E dá para perceber que se o ΔX fosse menor, a função e a reta vão ficando cada vez mais próximas e o dy vai ficando uma aproximação do ΔY cada vez melhor. Mas o dy é isso aqui, é a variação na reta. Então vamos lá, o diferencial.
Vamos organizar um pouquinho essa ideia. Se f é uma função derivável, então a derivada existe. E ela corresponde à inclinação da reta tangente num ponto de interesse qualquer que a gente tiver. Essa é uma notação para derivada ainda, certo? E se a gente multiplicar tudo por dx, né? Se passar o dx para o outro lado? Calma, isso aqui ainda é um pouquinho de brincadeira, porque, como eu falei, dy dx é só uma notação, então a gente não pode fazer esse tipo de conta. Mas a gente pode fazer uma definição inspirada nessa ideia. Definição. Seja f' a derivada da função num determinado ponto. E seja dx um valor arbitrário qualquer, uma variável independente. Então, definimos a diferencial dy como sendo f' no ponto vezes a diferencial do x que a gente escolheu. Você percebe que dy é uma função de duas variáveis, né? A x0 e a dx. Bom, aí está a nossa definição de diferencial dy. E vamos ver um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Você tem uma função qualquer, que eu peguei uma função bem simples, f de x igual a x ao quadrado. Já derivei logo essa função, f' de x é 2x, certo? E vamos calcular a diferencial dy num ponto arbitrário que eu escolhi, x igual a 3, e com um dx arbitrário também que eu escolhi, dx igual a 7. Lembrando que dx foi considerado uma variável independente, ou seja, a gente escolhe o dx. Né? O x em si também é uma variável independente. Então, por isso que a gente pode escolher com liberdade o x e o dx que a gente quer. E agora a gente vai calcular o dy. É uma conta muito simples. O dy é a derivada no 3 vezes o dx que eu escolhi. Como a derivada é 2x, então é 2 vezes 3 vezes o 7. 6 vezes 7, 42. Essa é a nossa diferencial. Agora, nota o seguinte. Se a gente pega um ΔX igual a 7, vamos voltar lá para a função. Então, o x está passando de 3 para 3 mais esse ΔX. 3 mais 7, que dá 10. E o y vai passar de 9 para 100, porque o y é x ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9 e 10 ao quadrado dá 100. Então, a gente tem um ΔY igual a 91. E 91 é muito diferente de 42. Se a intenção era o dy ser uma aproximação do ΔY, foi péssimo. Olha o problema aqui. É que o dx que a gente escolheu é muito grande, né? Então, assim, conceitualmente não está errado, porque você pode escolher o dx que você quiser, mas é inútil, assim, não tem por que usar um dx tão grande. Mas se a gente escolher um dx pequenininho, um dx igual a 0,1, agora vamos fazer as mesmas contas. É a mesma derivada, quase tudo igual, só que agora a gente está multiplicando por 0,1, né? E não por 7. Isso dá 0,6. Agora, com um ΔX igual a 0,1, o x passa de 3 para 3,1. E 3,1 ao quadrado, eu fiz na calculadora, dá 9,61. Então, o ΔY foi 0,61. A aproximação dessa vez foi excelente. Por que ela foi tão boa? Porque a gente pegou um dx pequenininho. Isso tem a ver com a ideia de aproximação linear, que pode ser considerada uma aplicação interessante da diferencial. Então vamos lá. Um exemplo de aproximação linear. Vamos calcular na mão raiz de 26. Não é exato, né? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai escolher uma função conveniente. A aproximação linear é metade matemática e metade uma arte, digamos. Você tem que ter a habilidade de fazer escolhas convenientes.
é óbvio que se você está querendo calcular a raiz quadrada de 26, a função conveniente é a raiz de x. Se você quisesse calcular e elevado a x, e elevado a 15, por exemplo, aí você ia escolher uma função e elevado a x. Aí você vai desenvolver essa habilidade de fazer as escolhas apropriadas. Bom, vamos derivar logo, né? É uma derivada até fácil. Você lembra que a raiz de x é x elevado a meio, aí usa aquela fórmula mais simples de derivada. E fazendo as contas, eu tenho que a derivada dessa função é 1 sobre 2 vezes a raiz de x. A outra escolha conveniente que eu vou fazer é do x0. Né? Eu vou escolher Qual é uma boa escolha para o x0? Duas características. Fácil de calcular e próximo do que eu quero. Por isso que eu escolhi o 25, porque a raiz de 25 é muito fácil de calcular, a gente sabe, dá 5. E o 25 está pertinho do 26, então quando eu for fazer a aproximação, eu tenho esperança de que seja uma boa aproximação. Bom, isso significa que o ponto 25,5 pertence ao gráfico da função original, certo? É por onde a gente vai passar a reta tangente. Pensa nesses termos. Bom, vou calcular a derivada no ponto que eu escolhi. A derivada de 25 é 1 sobre 2 vezes a raiz de 25. Isso dá 0,1. E agora vamos pensar nessa reta tangente que a gente, afinal de contas, vai usar, né, para fazer a aproximação. Qual é a equação y igual a x mais b que passa pelo 25,5 e tem o coeficiente angular igual a 0,1, que foi a derivada que a gente calculou? É uma continha simples, né? Você substitui o que você tem, está faltando ali obter o coeficiente linear, o bzinho, mas aí faz a conta e a gente viu que o b dá 2,5. Então a reta é y igual a 0,1x mais 2,5. E a gente usa essa reta no ponto que a gente quer para fazer a aproximação. Para x igual a 26, y é 0,1 vezes 26 mais 2,5, que dá 5,1. Eu calculei a raiz de 26 na calculadora e dá 5,099, praticamente 5,1. A aproximação foi muito boa. A vantagem aqui é que é muito mais fácil fazer cálculos lineares. Uma grande parte do cálculo, de um modo geral, do cálculo diferencial integral, é transformar problemas complexos e não lineares em problemas mais simples e lineares na vizinhança do que você está estudando. Por mais que x ao quadrado, raiz de x, log de x sejam funções não lineares, que quando você vai para longe as aproximações ficam muito ruins, muito grosseiras, pertinho elas costumam ser boas aproximações. Esse é o truque básico do cálculo diferencial. Bom, a gente não vai precisar fazer essa conta toda, não, quando quiser fazer uma aproximação linear. Então vai ter uma fórmula. Existe um conceito de linearização de uma função f num certo ponto de interesse x0, que a gente denota por L de x, e está aí a fórmula. Essa fórmula vem meio desse raciocínio que a gente acabou de fazer de qual seria a equação da reta e tal. E a linearização, num x qualquer que você quiser, é o valor da função no ponto que você tem. Por exemplo, eu quero o 26, mas eu tenho o 25, certo? Mais a derivada calculada do ponto que eu tenho, o 25, vezes o que eu quero menos o que eu tenho, né? Seria o 26 menos 25. Isso é uma fórmula. Se você pensar nisso aqui como sendo um dx, então isso aqui é o dy, certo? E a gente pode expressar essa fórmula assim, usando a diferencial. A linearização da função é f calculado no ponto que eu usei para definir a diferencial, o ponto que eu tenho, no caso seria o 25, mais a diferencial. Vamos ver aquele exemplo. A linearização do 26, com aquela função que a gente tinha,
É aquela função calculada no 25 mais a diferencial. Lembrando que o dx ali deu 1, né? E a derivada é 0,1, a gente calcula a diferencial. 5,1. Bom, agora vamos só fechar o vídeo aqui conversando mais sobre a notação do Leibniz. Isso aqui não tem nada a ver com diferencial, mas é interessante como essa notação aparece em outros momentos da matemática. Por exemplo, a regra da cadeia, ela fica bonitinha quando a gente usa a notação de Leibniz. Imagina que eu tenho um y que é em função de x e um x que é função de um w. Então, a coisa já está encadeada mesmo, né? É uma função composta. Se eu mudar o w, eu mudo o x, porque o x está em função do w. E, portanto, eu mudo o y, porque o y está em função do x. E como é que é a mudança no y quando eu mudo o w, né? É a derivada do y em função do w. É aquela ideia básica da regra da cadeia. Derivada de y em relação a x vezes a derivada de x em relação a w. Só que fica expresso dessa maneira bonitinha. O dy sobre dw aparece ali de novo, né? É como se fosse cortar o dx com dx. Não é para cortar não, de novo. Isso aqui são só representações, são notações, não são frações não. Mas é bonitinho, né? E fica bem com cara de encadeado, né? Isso quando é em funções de várias variáveis fica mais interessante ainda. Outra coisa é a integral, né? Tipicamente o dx aparece ali na integral, né? Solto. De certo modo ele ganha vida própria também. E a ideia de equações diferenciais. Por exemplo, bom, para quem nunca estudou equação diferencial, ela é uma equação onde a incógnita é a própria função. E o que eu tenho é algo que relaciona a derivada dessa função com alguma coisa. Nesse exemplo aqui, o dado do problema é o seguinte: a derivada, y', né, dy dx, é igual a x sobre y. E aí ele pede para você descobrir qual é a função, qual é a relação entre y e x que obedece aquilo. E aqui é até uma situação semelhante, porque a gente quase que está considerando, na prática está considerando o símbolo de derivada como uma fração, né? Multipliquei cruzado, ficou y dy igual a x dx. Só que se duas coisas são iguais, a integral dessas coisas também tem que ser igual, certo? Então, y dy sendo igual a x dx, implica que a integral de y dy é igual à integral de x dx. São integrais fáceis de resolver, né? Então, uma dá y² sobre 2 mais uma constante. E do outro lado, x² mais 2 mais uma outra constante. A gente passa o x² sobre 2 para cá e o c1 para o lado direito. Constante menos constante é uma outra constante que a gente vai chamar de c aqui. E ficou y² sobre 2 menos x² sobre 2 igual a c, que é uma expressão conhecida em geometria analítica. Obrigado por assistir a um vídeo do projeto Cálculo ao seu alcance.